Olá, meu nome é Fernanda Guedes e seja mais uma vez bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje é uma dinâmica, mas antes de começar essa dinâmica muito simples e bem legal, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, a curtir, a compartilhar, a comentar, deixa aqui a sua sugestão. Tem gente, eu tô sempre falando, né? Se você quer dar uma opinião, coloca aí. E é muito legal quando as pessoas fazem isso e falam como foi, e às vezes dá uma incrementada, uma modificada na dinâmica, e isso é muito legal. Então, fique à vontade. Hoje nós vamos falar sobre alvo. E para isso, nós vamos precisar de um alvo como esse. Mas você pode fazer ele de papel. Vou montar esse aqui eu já tinha pronto do meu filho, mas você pode fazer, preparar um alvo de papel ou pintado, né? Faz um círculo e vai pintando as cores, porque a gente tem normalmente valores diferentes no alvo, né? Como aqui, ó, a gente tem a parte preta, tem essa parte, essa outra aqui e o centro. Então você pode preparar o alvo como você quiser. E vamos precisar de alguma coisa para você prender aqui. Então você pode colocar uma fita durex aqui, alguma coisa que vai segurar. Esse aqui é de velcro, então qualquer coisa com velcro vai prender aqui, ok? Mas você pode botar, se for de papel, você bota uma fita adesiva e na mão da outra pessoa você coloca um papel que ela tenha que colocar aqui. Então como vai funcionar? Você vai prender esse alvo em algum lugar e vai colocar na mão, vai convidar um participante, um voluntário, e ele vai pegar um papel. Você pode escrever alguma coisa nesse papel para que ele prenda aqui no alvo. Então você vai mostrar para ele o que ele vai fazer. Depois você vai vendar os olhos dessa pessoa, vai girar ela, né? Vai rodar para ela ficar meio desorientada, e de olhos vendados, ela precisa colocar o papel no lugar certo aqui dentro do alvo. Porém, não vai ser tão simples assim. Os outros participantes do seu grupo, eles terão função aí também muito importante. Por quê? Algumas pessoas vão orientar quem está com o papel a chegar no alvo e prender o seu papel no alvo. E o restante do grupo vai atrapalhar. Ou seja, vai ter alguém te falando e você vai falar para quem está com os olhos vendados: olha, o fulano vai te orientar como chegar lá. E aí ele vai falando, vira à direita, vira à esquerda, vai mais para frente, volta um pouquinho, né? E ele vai orientando como a pessoa tem que chegar lá. E os outros participantes do seu grupo estarão atrapalhando. Então eles vão falar para virar para o lado errado, ou eles vão falar alto e a pessoa não vai conseguir ouvir, identificar a voz de quem está dando a orientação, e o objetivo é esse. Por quê? Porque depois que a pessoa conseguir ou não conseguir acertar lá, você pode marcar um tempo, tá? Porque senão vai durar, né? Até ela conseguir. Se você vê que tá demorando muito, você pode encerrar, marca um tempo. E aí você vai fazer a aplicação. Como a gente vai aplicar isso? Na nossa vida é assim. Às vezes, nós sabemos onde queremos chegar e pedimos a Deus para nos orientar, e Ele nos orienta. Só que no meio do caminho a gente acaba ouvindo muito as vozes que estão ao nosso redor. Então, Deus está falando para a gente, siga em frente, tem alguém dizendo, vira à direita, e a gente acaba não conseguindo escutar aquilo que realmente Deus está falando. Às vezes a gente escuta e não dá ouvidos, mas às vezes a gente não consegue escutar, porque a gente ouve mais o mundo, ouve mais as outras pessoas do que ouve o próprio Deus. Então, você pode ter duas situações aí para aplicação. Pode ser que a pessoa que vá colocar o papel lá no alvo, né, ela seja muito focada, e aí ela vai conseguir prestar atenção apenas na voz de quem está dando a orientação e consegue rapidamente. Você pode fazer isso com vários participantes, tá? O legal é justamente isso, você fazer com vários participantes, porque você tem várias aplicações para fazer. Pode ser que uma outra pessoa demore muito, mas consiga fazer. Ela não conseguiu ouvir muito bem a voz de quem estava orientando e acabou demorando muito para chegar, ela estava se confundindo, né? E isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente até chega, mas a gente chega muito mais demoradamente do que deveria, porque a gente não estava concentrado na voz de Deus. E pode ser que uma outra pessoa não consiga fazer, porque ou ela não sabe o que é direita e esquerda, isso pode acontecer, ou ela não conseguiu prestar atenção na voz, ela se perdeu, principalmente se for uma voz que ela não conhece muito, alguém que ela não tem muita afinidade, ela pode ali se perder na voz que está dizendo, qual é a voz que está me dando o caminho certo? São tantas vozes, né? Porque vai ser mais fácil você saber quem está te orientando quando essa pessoa está no seu convívio, você consegue identificar logo a voz dela.
Se é uma pessoa que não está no seu convívio, você pode não conseguir identificar muito rápido. E aí as outras vozes vão acabar te atrapalhando. E aí você pode fazer essa aplicação. Olha, quando a gente conhece a voz de Deus e a gente foca em Deus, a gente consegue chegar no nosso objetivo mais rápido. Olha, quando a gente conhece a voz de Deus, mas a gente deixa que as outras vozes falem, a gente consegue chegar, mas demora muito mais tempo, porque em alguns momentos a gente se perde e a gente não identifica o que Deus está falando. Olha, quando você não conhece a voz de Deus, você não sabe qual voz seguir, porque você não tem relacionamento, então você não sabe para onde eu vou. Deus está falando, mas no meio de tantas vozes você acaba não sabendo qual é a voz de Deus. Então é importante que as aplicações sejam feitas em cima do que aconteceu na dinâmica. Por isso, você pode fazer com várias pessoas, vários participantes, sempre de olhos vendados. Você vai trocando. Outro, não faz a aplicação imediatamente, tá? Essa é uma dica. Não faz logo a aplicação. Deixa todo mundo participar. E depois você vai falar, viu como o fulano foi rápido? Viu como o outro nem conseguiu? Viu como o outro demorou mais? Então você vai fazer as aplicações quando acabar, né, a brincadeira. Quando a brincadeira acabar, e aí você pode fazer com 3, 4, vai depender do seu grupo, vai depender se eles estão conseguindo facilmente ou não. E aí você também tem que ter essa habilidade de saber quem você vai chamar, né, para poder você conseguir fazer essas aplicações. E aí depois que você falar sobre isso, nós temos lá o texto de Filipenses 3, versículos 13 e 14, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, para a gente alcançar o alvo, muitas vezes a gente tem que esquecer o que está ao nosso redor. Não é esquecer as pessoas, mas é não dar ouvido às coisas do mundo. É não se permitir deixar-se levar pelas coisas do mundo. Deixa isso para trás. Segue em frente, ache o teu alvo e vá em frente. Peça a Deus orientação, esteja atento à voz de Deus, que eu tenho certeza que você vai alcançar o seu objetivo. Espero que tenha sido uma bênção para você, que seja uma bênção para o seu grupo. Deus abençoe a sua vida.